Olá, boa noite, senhores. Tudo bom? Boa noite. Olá, Sérgio. Boa noite. Já Tudo certo? tivemos uma matinê hoje, né? Agora vamos para a sessão maldita, é isso? Foi. Exato. Passagem de som. Bom, queria que vocês primeiro se apresentassem, vai. Bom, eu sou o Ricardo, eu sou guitarrista da banda, cordas, violão. Hoje até o Udu, vocês vão ver o que é um Udu. Enfim, espero que dê certo. E a gente é irmão, ele é o Gustavo. Então, sou o Gustavo, toco teclados. No álbum também toquei flauta e sitar. E, e também brinco aí com vários instrumentos, mas meu instrumento principal sempre foi o teclado. E ainda tem o Giovanni, que é o nosso baterista, e o Gabriel Golfetti, que é o nosso baixista e agora tocando. E então essa é a Stratus Luna, só que eles não estão, porque nós estamos aqui em Piracicaba e eles estão em São Paulo, então infelizmente não deu para chegar todo mundo. Agora, me diz uma coisa. Eu sei que é uma pergunta super óbvia, mas como é que é fazer rock progressivo? E ainda no Brasil, em pleno século XXI, assim? Porque o rock progressivo é um dos gêneros que sofre mais preconceito, né? Por parte da crítica, até mesmo uma certa parte do público, assim. Como é que foi essa opção progressiva e que tipo de desafio vocês enfrentam? Travou. Ah, não foi uma escolha, né, assim, daquele tipo, nossa, vamos montar uma banda de rock progressivo, assim, como eu e o Ricardo somos irmãos e o Giovanni, que é o baterista, é nosso primo, a gente aprendeu a tocar junto, assim, então a banda, entre aspas, assim, existiu desde que a gente começou a pegar no instrumento pelas primeiras vezes, né? E a gente foi ouvindo várias coisas, pegando influências principalmente dos nossos pais, né, que são bem audiófilos, assim. Uhum. E, e aí, começando com covers e assim, a gente acabou chegando no progressivo porque era um gosto pessoal nosso e, e foi o que a gente estava com vontade de fazer, de compor. Agora, realmente, é um estilo que sofre um pouco de preconceito e eu não acho. Dá para entender esse preconceito, porque existem progressivos e progressivos, né? Existem as bandas que fazem música e experimentam e tentam coisas diferentes, e muitas dessas bandas vieram a ser chamadas de progressivo. E existem as bandas que tentam ser rock progressivo. E aí eu acho que essas bandas, elas acabam ficando um pouco forçadas, assim, às vezes tenta, sei lá, fica uma coisa muito técnica ou parece que a composição tá tipo, às vezes é mais uma brincadeira assim do que eu tipo fazer música de dentro assim, às vezes eu sinto isso. E então, quando a gente acha uma banda dessa que vem de dentro mesmo, que não está preocupada em fazer rock progressivo, mas acaba sendo algo nesse estilo, aí realmente são bandas boas no bandas atuais nesse sentido. E aí as dificuldades que a gente encontra é o fato de ser um estilo meio no meio termo, assim, porque não é nem o rock clássico, que tem um grande público, tem festivais e tem coisas assim, mas também não é o jazz tradicional, que também tem um grande público. Então a gente já tocou em festival de rock, já tocou em coisas mais voltadas para o jazz e para música étnica até. Mas a gente fica meio suspenso, assim. Mas é legal tá com um pezinho em cada cena, assim. Agora, é curioso que é um gênero que hoje você vê presente, mesmo em bandas alternativas, né? Sei lá, você pega um Tame Impala, por exemplo, você tem o próprio Dirty Projectors, né, que são bandas mais famosas, você tem um quê de rock progressivo, assim, de climas, né? É, É, não, justamente, eu não gosto muito assim de ficar colocando gêneros assim, parece que você exclui muita coisa, que nem um Tame Impala. Eu acho que ninguém vai dizer que eles são estritamente rock progressivo.
Mas eles têm um rock progressivo ali, eles têm outras coisas. E o bonito é isso, eu acho, é eles beberem de várias fontes ali. Você fica categorizando muito, você fecha em nichos pequenos, e aí, às vezes, algo que você podia gostar, você acaba nem ficando sabendo porque você fica fechado num gênero e tal. Então eu sou dessa opinião, assim, eu prefiro evitar gêneros e ficar categorizando. O que é interessante na música de vocês também é que, embora tenha essa célula progressiva, embora tenham solos, eles não são aquelas coisas extensas, né? Às vezes enfadonhas ficaram características assim do gênero, né? Como é que funcionou essa dinâmica dos solos para vocês? Hum, É que cada caso é um caso, assim, né? Tem um caso especial que é de Efêmera, que é a nossa música que fecha o disco. A gente já sabia que ela ia ser a música que fecha o disco. E a música fecha com um solo de guitarra. Eu falei, Uhum. putz, eu no mínimo tenho que fazer um solo legal aqui, né? Pra fechar o disco e tal. E nesse caso, então, foi um solo mais longo, tem, sei lá, 2 minutos, assim. Mas aí tem outros casos, por exemplo, músicas que são solos pontuais aí, que a gente não parte muito pro lado psicodélico da coisa, né? Aquelas climas que vão e vão e adoro muito. Só que aí não foi muito a nossa ideia do disco anterior. Posso dizer que para esse disco novo que a gente está trabalhando tem umas brincadeiras mais para esse lado, tem outras coisas assim. Mas falando do que a gente tem de lançado até o momento, realmente foi coisas mais pontuais assim, né? Vocês prepararam alguma coisa para a gente, não? Preparamos 3 teminhas, espero que dê tempo de tocar os três. Tá bom. E Vamos pro primeiro, então. Me explica qual é. vamos. Esse primeiro, então, é uma ideia que a gente está trabalhando agora nesse tal desse disco novo. Não é bem o que ela vai virar, até porque a gente está em dois e tal. Mas é um arranjo, é um esboço, é algo que tá acontecendo e a gente fez uma versãozinha aqui para tocar mais É um reduzida aqui gostinho, para né? vocês. Oi? É um gostinho. Gostinho! Exato. Espero que seja um bom gostinho. Vamos ver, vou pegar o violão que é nele que eu toco. Vamos lá.
nome dessa música? Ainda tá sendo trabalhado? Tá. É alguma tema para esse disco novo. Ela nem tá finalizada. Ainda uma ideia que a gente está desenvolvendo. Sim. Mas nome, a gente que sempre tocou música instrumental, era a última coisa. Tava lançando o disco, não tinha nome ainda. Exato. Duro, música instrumental, botar nome. Agora, esse piano tem uma coisa meio Chopin, não? Tem, eu acho que tem. Na verdade, diria até que a minha influência romântica mais forte seria pro Debussy. Mas o pensamento, assim, mais para acorde, para textura. Mas talvez a execução até puxe um pouquinho pro Chopin mesmo. É o que eu achei. Agora, o Stratos Luna tem algumas influências que são bem marcantes, né? Acho que o Yes é uma das influências, não? Sim, com certeza. Assim, eu falo assim que é a minha banda preferida e, e sempre que falam isso eu fico muito feliz. Sério? Sim. Cara, eu vi o Yes no Rock in Rio em 1900, bom, obviamente em 1985. Eu saí desidratado, de tanto que eu chorei naquele show. Caraca. É. Metade de emoção, metade do ódio do Tony Kaye, que é um dos piores tecladistas que eu já vi na minha vida, mas tudo bem. Coitado. Teve o Patrick Morris, teve o Rick Wake, mas É duro. aí ele fica pra trás. Agora, vocês optaram pelo instrumental, por quê? Ninguém teve coragem, assim, digamos, de assumir o vocal, não? Basicamente, a princípio ninguém cantava, né? Então, não, ninguém teve a coragem de assumir o vocal, essa foi a primeira ideia. E aí fomos seguindo no instrumental, só que esse disco novo que a gente está trabalhando, a ideia é ele girar em torno de um conceito, de uma ideia, de um conceito. Então esse a gente está trabalhando no vocal, porque a gente está sentindo a necessidade de passar palavras e não só notas, né? Então a gente está meio que nesse lado do vocal, mas realmente faltou um pouco de coragem. Ainda bem que chegou o Gabriel na banda, ele é a nossa mais nova aquisição, é o baixista Gabriel. E ele canta também, então veio para suprir esse Agora, e aí como é que vão ser as letras? Porque as letras, principalmente do Yes, são muito aquelas letras eu acredito em duendes e tal, né? Sim. Ou vai ser uma coisa mais introspectiva, por exemplo, King Crimson, né? Assim, eu acho King Crimson é genial, né? O Sinfield é um poeta, ele era o poeta da banda, né? E a gente não tem muita pretensão de escrever letras nesse nível, assim, ou dos compositores brasileiros até, né? E então a nossa ideia até as letras que vão estar nesse álbum também ainda estão em processo de serem escritas, mas elas têm mais essa ideia de transmitir a mensagem que a gente quer passar do que uma expressão artística pelas palavras, assim. Sim. São letras em inglês ou português? O que a gente já escreveu até agora está em inglês, até porque como é que fala? A repercussão do nosso primeiro álbum foi quase que igualmente assim aqui no exterior, teve até mais no exterior. Então assim, tipo, para tentar abraçar todo mundo, assim, a gente está pensando em fazer em inglês. E até porque é muito mais fácil escrever letra em inglês. Português é uma língua complicadíssima. Então, até quando a gente começou a escrever letras assim, eu passei a admirar ainda mais os letristas brasileiros, porque é impressionante. Sabe que uma vez entrevistei o Paulo Ricardo, que era do RPM, e ele falava isso, né? Rimar em inglês é fácil, vai arrumar rima para geladeira. Exato. Capoeira. Outra influência que eu vejo, a gente estava conversando isso hoje à tarde, eu estava ouvindo aquela música Pandas Voadores, e o piano lembrou muito aquele pianista Lyle Mays, né, que era do Pat Metheny, e a sonoridade lembrou um pouco essa fase, assim. Uhum. Como é que esse estilo entra na música de vocês? Eu acho que o Pat Metheny mesmo foi, pelo menos eu e o Ricardo, assim, foi a nossa porta de entrada no jazz, assim. Foi a primeira
o grupo de jazz que a gente falou, nossa, esse daí é. Vamos ver o que, que tem coisa aí, né? E então veio Lion Mays junto, veio tudo isso junto. E, e depois que a gente foi destrinchando as outras coisas, e Miles Davis e Herbie Hancock, por aí vai, né? Mas foi uma influência bem forte, assim, pro nosso lado jazz. Álbuns como The Way Up, ou como é que chama os desenhos? Imaginary Day. Esses álbuns mais experimentais deles ainda são uma baita influência, eu diria. O, Pô, pro, o achei que você ia professor. falar. Achei que você ia falar que a guitarra parece Pat Metheny. Pô, vai falar teclado. Sacanagem. O progressivo brasileiro influencia vocês? Que foi feito na década de 70? Assim, Tipo, eu pessoalmente gosto muito do Mutantes Progressivo, gosto do Bacamarte, que é um pouquinho depois, né? que é da Jane do Bock, né? Isso, é. E, só que a gente não. O progressivo brasileiro ele parece mais para esse lado do progressivo sinfônico, né? De juntar meio erudito com o rock, assim. E o Mutantes parece que tem esse lado mais psicodélico, mais Sim. descontraído, eu acho. Daí isso me interessou mais, assim. E acho que mais para esse lado. Tudo foi feito pelo som, é um disco belíssimo, né? Nossa, maravilhoso. Mas esse lado brasileiro, eu confesso que eu gosto bastante. Mutantes é diferenciado pra mim, mas do lado brasileiro eu gosto mais do MPB, do violãozinho, de uns novos baianos. Porque é música de tanta qualidade quanto, né? E não tá tanto dentro do progressivo, mas é uma música de altíssimo nível Não, internacional. o próprio Clube da Esquina tinha algumas O coisas. próprio Clube da Esquina é outra Né? influência que eu Não é à toa admiro que o muito. John Anderson, por exemplo, era super fã, né? Sim, Aliás, o John realmente. Anderson foi convidado para o casamento do Loborges, né? Ah, Convidado não, é? apareceu de penetra. Tinha uma foto no casamento do Loborges e do John Caramba, Que Anderson, lá massa. de Bicão, é. engraçado que esse roqueiro gosta do Brasil, né? Tava ouvindo coisa do George Duke outro dia. O cara adora o Brasil também. Tem um monte de coisa brasileira e tal. Sim, Não é roqueiro, na verdade. Falei roqueiro, mas enfim. tá Músicos. valendo. Não, tem uma história do Lô que é engraçada, né? Que ele estava na casa da mãe dele, que era perto de onde a tal esquina, né? Onde foi formado o clube, e a mãe dele falou: meu filho, tem um cabeludo aí querendo falar com você e tal. Aí ele falou assim: não quero falar com ninguém, não. Ele está insistindo. Ele falou que veio de fora para falar com você, ele é um gringo. Tal. Quando ele foi ver, era o Pat Metheny, que queria conhecer ele. Né? Caraca. Põe cabeludo nisso. Pois é. Nossa, Qual o segundo tema que a gente vai escutar hoje? Segundo, também é um trabalho em progresso desse próximo álbum. E é pro outro lado, assim, já é uma coisa mais moderna e na base do sintetizador e de sequências, assim, uma coisa mais experimental. Vamos ver o que vai sair. Vamos lá. quando você falou de climas, aquelas coisas e tal, e eu disse que agora a gente tá trabalhando nisso, tava falando mais ou menos desse negócio aqui. É isso Vamos ver o aí. que vocês acham. Vou soltar aqui, pode ir. Calma aí. Pode.
Gostou? Já Ficou é, já é, legal? já é, já é uma coisa mais. Elas estão falando Tangerine Dream. Ah, Olha, uma boa essa é a ideia referência. mesmo. Sim, Essa é a sim, ideia. É? Justamente. Essa ideia mais eletrônica, mais de texturas, tem até umas brincadeiras meio Steve Reich, de repetições de música minimalista ali e Pô, vocês tal, né? gostam do Reich? Porra, pra caramba. Cara, você tá sabe aí que uma. eu assisti no ano passado em Londres, eu assisti aquele Música para 18 Músicos. Eu não sei se vocês assistiram já ao vivo isso. Ao É vivo não, Não, impressionante, mas não. porque os músicos vão se revezando. Os Mas no sentido de percussionistas. cansar ali, você fala? Por Hã? causa da repetição e da. Não, eles vão se revezando nos instrumentos. Ah, isso eu não entendi. sabia. É fantástico, cara, porque é algo assim, muito, muito desafiador, muito lindo de escutar, mas é um espetáculo você assistindo, sei lá, os Ah, é. percussionistas se revezando nos instrumentos de percussão, o pessoal de cordas, é muito legal. É Aham. incrível. É outra concepção de música, né? É outra experiência. Vocês gostam de John Adams, não? Eu conheço pouco, Não assim, conheço conheço muito. pouco. E não, nunca fui muito a fundo, assim, até não tenho muito o que falar, mas o pouco que eu vi, assim, eu me interessei, sim. Vou Ele tem umas pesquisar. coisas. Hã? Vou dar uma pesquisada, eu não conheço, nunca ouvi Cara, nada. ele tem umas coisas muito bonitas. Ele tem um hacking para as vítimas do 11 de setembro chamado On the Transmigration of Souls. Uhum. E é uma obra para orquestra, coro infantil e sample. Então ele vai soltando depoimentos de pessoas que perderam os parentes, né? Então eles vão falando o nome das pessoas que perderam, que Uhum. morreram no 11 de setembro. É muito bonito. Ah, Legal. imagina. É muito Vou bonito. E ele tem colocar aqui. ele tem uma obra que é muito influenciada pelo minimalismo chamada Shaker Loops, Vou que é saber. Interessante. fantástico. Cara, o John Adams é um dos compositores que eu mais gosto de ouvir, assim, dos novos. Ele é o menino Nossa, do vou Radiohead, né? pesquisar. Ele é Que mais eu... contemporâneo, mais recente, assim? Ele deve ter no máximo 70 anos. Sei, Ah, sei. No tá. máximo. Pô, E legal. o menino do Radiohead... Aliás, o Radiohead é engraçado, né? Porque o Radiohead é uma banda que traz muito de rock progressivo, né? Sim, sim. No quesito de experimentação e tal. E o guitarrista deles, o Johnny Greenwood, ele escreve, né, para a Sinfônica da BBC. Ah, é? Ah, isso eu não Olha. sabia. Que massa. É. Eu fui ver outro dia o playlist do Steve Reich lá, as favoritas dele. Tá cheio de É. Radiohead, acredita? É. Eu não imaginava. Não sabia, não. É, tem Radiohead, tem música, tem acho que Debussy, tem jazz, o cara deve ouvir de tudo, mas Radiohead tem umas 3, 4 É. ali forte. Cara, eu vi uma nessa, porque foi uma noite dedicada às obras do Steve Reich, né? Então tem uma obra que ela é feita só de palmas, né? Sim, Clap Palmas, cara, é Music. sensacional, assim. É muito legal. Então, né? É As ideias, sensacional. cara. São, sabe, palmas sincronizadas, assim. Eu achei fantástico, assim. É, fantástico. O Adams tem muita obra influenciada por jazz, assim. Eu estava na estreia da Filarmônica de Los Angeles em 2009 e ele estreou uma obra nova chamada City Noir, que era que era uma obra sinfônica, mas muito inspirada no som das big bands, assim. É muito legal. Eu acho muito interessante essas misturas que estão sendo feitas, assim. Sim, É disso que a gente tá buscando também. A gente gosta de pescar um pouquinho de cada lado ali. Por isso, voltando no começo, eu não gosto muito de gênero, essa classificação. é complicado. Vocês foram bater a cabeça com o King Crimson no ano passado, não? Pô, vai ter Fomos, E com aí? cabelo. certeza. Nossa, que showzaço, hein? Eu Foi tava meio impressionante. relutante ali, aquele negócio de 3 bateristas. Um baterista já é duro de domar. 3 bateristas, então, mas nossa, quando o negócio é bem feito, nossa, sai maravilhoso. Não tava esperando por aquilo e fiquei de Extremamente cara vendo. sincronizado, né? Então,
Muita precisão, é. Eu fiquei também impressionado, porque o show foi longo, né? Teve quase umas 3 horas, assim. Intervalo, Teve 3 horas. O Intervalo. intervalo foram 3 horas. É, e terminou assim, parecia mas já, assim, né? É bem isso. Ouvindo 3 horas de King Crimson, que não é um King show, Crimson, não é um fraquinho, né? Exato. E mesmo assim, foi, nossa, eu queria mais. Sim, É curioso sim. porque eu assisti eles em Boston, em 2014, e eles não tocavam a música da fase do Adrian Belew, né? Pelo menos não as cantadas, né? Uhum. Nesse agora eles abriram uma exceção, né? É, Sim, foi legal. Eles é. quiseram pegar a história toda, assim, né? É. Eu Faltou só acho... o Tony Levin ali no baixo. Nossa Aí Senhora. eu ia ser... E Tem um baixista que eu admiro, que pra mim, se eu fosse gravar um disco solo, assim, chamar uma galera, Tony Levin é o primeiro que tá na lista ali de tem que ter. ele é legal porque ele é um cara muito versátil, né? Porque ele vai do progressivo ao pop, né? Tudo. E É, a world music do Peter Gabriel, né? Sim. então... E o jazz raiz que ele toca de vez em quando também, né? Você sabe que uma vez eu entrevistei ele e ele tocava acho que, trompa quando pequeno. Nossa, não E sabia. ele se apresentou pro JF Kennedy. Olha só Olha, as Eu não- histórias, né? não, e acho muito legal, né? E essa coisa do stick, algum de vocês toca stick? Não. não, Não, não. o Gabriel tá louco pra comprar um sticker. Ah, mas deve ser difícil. Eu fico vendo aquilo ali. As cordas grossas parece que estão no meio. Aí pros É, lados vai ficando é. mais fino. É, Mas com que as duas cérebro mãos. pensa, faz. Não sei. Vai saber como Doideira. funciona. Vamos para a pergunta do povo. Opa, Ah, o Giuseppe Lente pergunta qual foi a sensação de ter um vídeo da banda postado pelo Robert Fripp. Então, que honra, né? A gente fez uma versão do King Crimson fazia muito tempo. Não tinha Gabriel, então foi instrumental. A gente fez. Música tem pouco vocal, né? 21st Sim. Century, mas a gente fez meio na guitarra, aquelas distorção. E quem diria, um tempo depois aí surge na página do Robert Fripp lá. Uma honra, né? uma coisa é receber elogio das pessoas, outra coisa é o compositor aprovar, né? Cara, O, o Denilson Rampin pergunta se vocês curtem Alpha 3 e Eloy Fritz. Eu vou ser sincero que esses nomes não me são estranhos, mas eu nunca ouvi. também não conheço. Gostaria, mas não conheço. Do que se trata, será? Boa pergunta. Denilson, o que são essas bandas? E ele pergunta, com o mercado atual, o que levou vocês a trilharem pela música progressiva? Que era isso que a gente estava conversando, né? Que já era uma coisa que veio de casa também, né? Veio de casa. A vontade de tocar mesmo. Na verdade, foi isso, né? A gente foi montando, foi compondo, foi brincando. Porra, temos 40 minutos de música, vamos gravar um álbum, né? Vocês fazem turnê lá fora? Já existe? Bom, agora ninguém faz mais, né? Ninguém faz turnê nem mais pela esquina do bairro, mas chegou a rolar alguma chance de fazer turnê lá fora? Assim, Não, nunca apareceu oportunidade de show nem turnê, mas está tendo uma conversa porque esse álbum foi distribuído lá fora pela Moon Dune Records e então o Léo, que é o dono, ele gostou muito da banda e tá ajudando a promover a gente lá fora, então tá tendo algumas conversas assim. Tava andando até chegar a fatídica Não. pandemia. César Gavan esclarece que o Eloy é um pianista porto-alegrense muito bom de rock progressivo. Olha, Legal, vou procurar. E o disco saiu em vinil? Existe um plano de lançar em vinil? Não saiu em vinil. A gente gostaria de lançar em vinil, sim. mas não foi muito. A gente nem chegou a discutir muito essa possibilidade, até porque com o primeiro álbum assim foi uma coisa meio. Vamos ver no que vai dar, assim, né? Conhecendo. Mas o próximo vamos pensar bem. Seria legal. E quem sabe já lança os dois daí. De uma vez. Sim, com certeza. E o Denilson quer saber se você, Gustavo, vai lançar um novo disco solo ou vai se dedicar mais ao Stratos?
Ah, eu também, é, essa composição mais voltada para o progressivo e para a banda e para o rock, assim, acho que vai tudo para o Stratos, mas eu também gosto de brincar com composições, outras coisas. Eu tenho algumas músicas para piano solo, tenho umas outras experimentações, coisas mais para o sitar. E eu até estou pensando em fazer um apanhadão assim dessas ideias e lançar como um álbum solo assim. Mas aí seria outras coisas assim, não seria tanto essa praia. A Lisa Calil pergunta sobre a trajetória da banda, para você falarem um pouco mais sobre isso. Além de serem pessoas que gostam de rock progressivo, começaram a ouvir pelos pais, como é que foi sendo a banda foi sendo formada? Como é que vocês desenvolveram ela? Ah, a gente toca desde muito cedo, né? E no fundo, a banda sou eu, meu irmão, o meu primo, que é o baterista Giovanni. Então, depois surgiu o Gabriel. Então, a princípio, era uma banda ali de família, a gente sempre se trombava. A família é muito musical, Uhum. os velhos da família, tudo, meu pai, pai dele, todo mundo toca ali. Então, desde sempre a gente tava tocando e tal. O Giovanni é engraçado, porque ele é o mais novo, mas eu acho que ele foi o primeiro a começar a tocar. Tem umas fotinhos dele de pequenininho que eu acho muito engraçado, com 2 aninhos, guitarrinha na mão, ou seja, desde sempre que a gente tá nesse negócio da música. Aí no que um foi começando a tocar, puxava o outro, e aí a gente ia, se trombava lá em São Paulo, que é onde ele mora, e aí tocava, fazia um sonzinho, assim, nunca teve nenhuma pretensão, assim. Aconteceu a gente gravou faz tempo, deve fazer mais de 10 anos, a gente gravou um videozinho, nós três tocando, e colocou no YouTube, assim, nem lembro que música que era, acho que era um teminha que a gente fez. Sim, alguma coisa. E, e aí eu não lembro como que chegou na TV Cultura, mas a gente tocou num programa, a gente foi convidado a tocar num programa de criança que chamava Cambalhota. E foi, acho que foi importante assim, porque deu uma sensação de que, tipo, nossa, temos alguma coisa aqui, né? E não é só uma brincadeira de férias, assim, de tocar junto. Dá pra levar isso mais pra frente. E aí fomos desenvolvendo isso. A família sempre foi incentivando muito, assim, de todos os lados. E então a gente foi dando gás e também, principalmente, meu pai sempre incentivou a gente a compor, não só tocar a música dos outros é legal também, mas desde pequeno ele instalou um programa de gravação para mim e falou, ó, aprende a mexer nisso daí, brinca e Vocês vê são se dá. músicos de formação acadêmica, não? Não, eu e o Ricardo a gente estudou aqui com aula particular do instrumento mesmo. Uhum, E o Giovanni também, acho que o Gabriel também. O Gabriel acho que começou na guitarra. uhum. E aí eu agora estou na faculdade de composição há 3 anos, estou no quarto, e o Giovanni também está na faculdade de bateria. E então agora que a gente tá estudando assim, tecnicamente, mais a fundo a música. Agora, vocês estavam falando que tiravam muita música de bandas progressivas. Qual é a banda mais enjoada para você tirar em termos de técnica? Olha, é que a gente tinha uma limitação que não tinha vocal, né? Então já era difícil, não é que a gente tinha todas as possibilidades, já tinha que arrumar isso aí. Uhum. Mas agora enjoada de técnica. Eu acho que varia um pouco de instrumento para instrumento. Sei lá, É, eu pessoalmente, se me falarem, ô, você quer tocar uma música do Emerson Lake and Palmer, aí eu falo, me dá um mês aí para estudar um pouco, vamos ver se sai, né? E aí eu acho que cada um tem Sim. seus medos aí, seus terrores. É, já é um pouco separado do progressivo, mas uma que a gente tirou também, que deu uma moralzinha pra gente mesmo, falando, tocamos, que é uma do Dream Theater lá. Os Dream caras Theater. não. Os caras também gostam de pegar pesado na técnica ali. É. E foi legal, assim. Mas, olha, falar pra você que eu não esperava, mas achei muito enjoado tocar Yes, Steve Howe, as coisas que ele faz, assim. Eu ouvindo eu já achava lindo, maravilhoso, mas não achava que era tão difícil. A hora que eu peguei pra tirar, nossa. Fiquei com medo de pegar outra.
O Steve Howe era muito enjoado, né? Demais, do violão, tudo. Até a Lap Steel aí, ó, é uma das influências. Sim, Da... eu ia comentar isso. Tem essa... Uhum. Aliás, e a Lisa Calil pergunta, Rush ou Dream Theater? Eu gosto mais de Rush. Eu tô mais pro Rush também. Tinha uma época que eu era fissurado em Dream Theater, eu ouvia só Dream Theater durante meses. Mas aí acho que eu passei do ponto, agora Eu conheço mais Dream Theater por ele estar ouvindo Mesmo? no toco do que eu mesmo botar pra Cara, eu acho Dream Theater muito chato, né? Não. Eu Tinha entendo até você falar aquele, isso, apesar de tinha até aquele meme, né? Que o cara falou, cheguei 5 horas atrasado ao show do Dream Theater. Deu pra pegar os 20 minutos da primeira música. Né? Exato. Assim. Os caras são bons, mas às vezes eu acho que eles exageram um pouco, tentam dar um passo maior que a perna. Não que eles sejam ruins, mas pra você fazer uma música de 25 minutos, você tem que ter inspiração até não dar mais, né? Então. Eu acho que foi uma daquelas tentativas, tipo, vamos fazer um rock progressivo. Tipo, Sim. Aí é que tá. foi... Qual o limite do virtuosismo? Assim, em vocês, assim, vocês sabem, definitivamente sabem tocar, tem um conhecimento musical acima da média de uma banda de rock normal, por exemplo. Mas qual é o limite que você fala assim, putz, se eu pegar esse solo aqui por mais de 2 minutos vai ficar muito chato, ou se eu começar a entupir aqui de 2 tipos de teclado, não vai ficar tão interessante. Qual é o limite? Como é que vocês se policiam? Eu acho que, assim, eu pessoalmente, eu não tenho uma... Tem gente que tem aversão à velocidade, né? Ouve uma coisa rápida e fala, não, isso é fritação, Uhum. tira fora, né? Eu acho que tudo é válido, mas tem que estar servindo a sensação que a música está passando. Se você, se você tem capacidade de criar um solo de 5 minutos, que você consegue construir aquilo, e chega uma hora que você tá tocando a 200 por hora, pô, maravilhoso, né? Quando eu ouço coisas assim, eu acho impressionante. Agora, você comentou também antes de que os nossos solos não são muito longos, são uma coisa mais comedida e Sim. tal. Da minha parte, eu vejo das minhas próprias limitações eu não ter capacidade de fazer um solo de 5 minutos assim. Então eu fiquei com os curtinhos que eu dou conta. Mas eu acho que o virtuosismo ele é uma ferramenta assim que pode ser explorada maravilhosamente. Eu amo música indiana, né? Estudo sitar. E eu acho que eles usam o virtuosismo de um jeito assim exemplar como aplicado à dinâmica da música e como fazer aquilo andar, porque não muda de tom, não muda 40 minutos no mesmo tom, mesma escala. Então aí isso entra como uma ferramenta incrível. Lisa Calil pergunta, vocês conversam com outras bandas independentes? Existe uma interação entre o Stratus Luna e outras bandas alternativas, não? Existe um pouco, não tem uma rede muito forte assim, mas por exemplo, a gente tocou no primeiro show do Centro Cultural que a gente tocou com o Bombay Groove e desde antes a gente já conversava um pouco e tal, vamos fazer um show junto, vamos tentar fazer alguma coisa. E às vezes surge assim algumas ideias de conversa, mas mais nesse sentido de vamos armar um show, alguma coisa, não muito de colaboração de tocar, assim. Você estava falando de música indiana. Você gosta desses cruzamentos de música indiana com dance? Assim? Tinha aquele citarista, o citarista não, o cara que tocava tabla, o Talvin Singh, que ele faz aqueles songs from the Asian Underground. E tem o Transglobal Underground, que era uma coisa de música asiática com dance music. Então, eu nunca fui muito a fundo com o dance. Eu adoro, por exemplo, os álbuns da Anushka, que ela mistura muita coisa. Acho maravilhoso. Mas o que me chama mais na música indiana é mais esse clima introspectivo e meditativo, assim, do que... Os ritmos são maravilhosos, né? As tábuas e tudo mais, mas é mais esse outro lado, assim, que eu vou atrás. Ricardo, você é o manager do grupo, não? Não, acho que não. Não tem como apontar alguém pra isso, não. Mas ele costuma cuidar das redes sociais. Posso ser o cara mais chato do grupo. Esse título acho que eu tenho. E aí, senhores, vamos para uma saideira. O que vocês vão tocar agora?
Tocar aquela que você cantou a bola, Pandas Voadores. Ah, é maravilhosa essa música. Ele tá fazendo uma versão um pouco diferente, mais curtinha. E é engraçado, porque essa música já teve tanta versão. Essa música, a princípio, era uma música do Guto. Ele fez só pra piano. Aí, depois ele criou uma versão com banda. Aí depois a gente roubou dele essa música e fez a nossa versão do Stratos Luna. E agora uma outra versão que nós nunca tinha feito. Versão inédita. Fecha o... Beleza. Sensacional, sensacional. Esse é o Udu, aquele que eu tinha falado lá do instrumento. Aham. Pô, muito legal.
Gato, deu probleminha no começo aí, a guitarra tava mutada, mas espero que tenha saído bom. Pô, eu queria muito agradecer pelo papo de hoje. E, pô, vê se lança esse disco em vinil, caramba. Ah, mas é uma ideia. Vamos atrás. A gente que agradece, Sérgio. Muito legal trocar uma ideia. Foi ótimo. Prazerzaço. Espero que a ideia se estenda depois do programa, né? Vamos falando. Com certeza. Muito bom o papo. Não pode Maravilha. parar aqui, não. Boa noite, senhores. Obrigado. Abração, até mais, Se Sérgio. cuide, hein? Valeu, gente. Obrigado por ter acompanhado. Espero que tenham gostado do Udu. É isso. Abraço pra todo mundo. Abraço.